Amaury Mortágua, presidente da UGT São Paulo. O que o senhor acha da reforma trabalhista reforma sindical proposta pelo governo? A reforma sindical proposta pelo governo, ainda que ela não tenha tido corpo, mas ela já tem as diretrizes. É uma reforma que, na verdade, não vai reformar o sindicato. Vai acabar com os sindicatos, vai acabar com o sindicalismo, vai acabar com qualquer meio de proteção aos direitos dos trabalhadores. E os sindicatos, no caso, o movimento sindical, ele deve ser protagonista nessa questão da reforma sindical ou deve apenas resistir a essas mudanças? Não, nós tivemos uma aprovação aqui hoje, depois de uma manhã inteira de debate, no sentido de que o movimento sindical, os sindicatos, a UGT São Paulo, deve participar com protagonismo, aquilo que for possível, né, de protagonismo nessas modificações, para que a gente possa também discutir as nossas ideias, levar as nossas ideias ao Congresso Nacional, para que elas possam ser incorporadas, tanto quanto possível, a uma eventual mudança na legislação dos sindicatos, uma mudança com relação àquilo que se chama hoje, né, de reforma sindical. Amaury, um evento como hoje, que reuniu mais de 60 pessoas aqui em Avaré, qual a importância desse evento para que se esclareça todas essas dúvidas que existem a respeito dessa reforma? A UGT São Paulo tem por princípio ouvir as bases. É muito importante que a opinião da UGT São Paulo não seja opinião da diretoria, não seja a opinião de algumas pessoas, mas a opinião de toda a base. Então, quando nós fazemos esses eventos, é justamente para que se tire, como se tirou hoje, aquilo que as nossas bases pensam, e a UGT São Paulo vai defender o posicionamento coletivo das nossas entidades que comparecem a esses eventos. Então a oportunidade foi dada a todos para que comparecessem. Nós tivemos aí quase 100 sindicatos, mais de 160 pessoas no universo dos filiados da UGT São Paulo, que tiraram e deram a sua, depois de muito debate, nós tivemos todas as principais federações estavam aqui com seus presidentes, e nós pudemos então ter agora um posicionamento claro do que as bases da UGT São Paulo pensam, para que a gente possa então levar para a UGT Nacional e também para toda a discussão que vai acontecer dentro do movimento sindical. Obrigado, Amaury. Célia Damas, diretora do Sindicato dos Bancários de Franca. O que você achou desse último evento da UGT para discutir a questão da unicidade e pluralidade sindical? Bom, eu acho que, mais uma vez, a UGT ela vem despontando, né, na questão de discutir assuntos tão importantes. E é notório, é público e notório que os sindicatos vêm sofrendo vários ataques do governo, várias pressões, a gente está sofrendo. E a gente tem que manter a unicidade agora, né? Porque é onde a gente vai mais precisar ficar em favor dos trabalhadores, e eu acho que o momento agora é de união para que a gente possa resolver da melhor forma possível. Obrigado, Célia. Desembargador Luiz Henrique, o que o senhor acha da reforma sindical que está sendo proposta pelo governo? Eu acho que ela é necessária. O mundo do trabalho vem mudando ao longo dos anos, né? Nós tivemos mudanças drásticas aí na legislação trabalhista, e existem novas formas de trabalho, novas formas de exploração da mão de obra humana. E nesse contexto, os sindicatos também têm uma necessidade de transformação, né? Eu acho que se for para melhorar a atuação sindical, para aumentar a representatividade, melhorar as condições do trabalhador, uma reforma sindical será sempre bem-vinda. E o movimento sindical, ele deve ser protagonista ou apenas resistente a essas mudanças, a essa reforma? Eu acho que o movimento sindical tem que ser protagonista. A própria realidade econômica aí do mundo, do país, a globalização, leva a esse pensamento. Os sindicatos não podem ficar esperando que venha de cima para baixo, que o Estado propõe uma mudança. Quem sabe os problemas do trabalhador, as dificuldades do movimento sindical, é o próprio movimento sindical. Como ele vai ser diretamente envolvido, ele vai sofrer as consequências dessa reforma, eu acho que ele tem que assumir essa posição de protagonista, de iniciar os debates, de discutir, para que um novo modelo venha realmente, efetivamente, atender às necessidades dos trabalhadores no confronto com o trabalho, com o capital. Primeiro, fala o nome do senhor.
Edson Laércio, presidente da Federação da Saúde. Ok, o senhor pode responder, por favor? Bom, em primeiro lugar nós queremos agradecer e parabenizar a UGT São Paulo por mais esse evento. Está se mostrando realmente um evento de ponta, onde nós pudemos discutir temas tão importantes como a liberdade sindical, da forma que vem nessa estrutura de pluralidade ou unicidade. Esse é um momento ímpar, que devemos ser o protagonista realmente, de colocarmos na mão dos nossos deputados, do congressista, um projeto que venha a dar a modificação necessária a essa estrutura sindical, com um processo onde a gente possa dar liberdade e autonomia aos sindicatos, um processo onde a gente possa preservar o negociado sobre a legalidade sem nenhuma intervenção, quer do Ministério Público do Trabalho, quer da Justiça do Trabalho, e que prevaleça a liberdade e a autonomia. Isto é importante para que tenhamos uma nova ordem sindical nesse país. Okay. Luiz Carlos Mota, presidente da FEComérciales e deputado federal. O que o senhor acha dessa reforma sindical que está sendo proposta pelo governo? Olha, eu acho que nós não conhecemos ainda a reforma que vem do governo. O que a gente se espera é que, logicamente, que o que está se comentando dentro do Congresso Nacional é que o governo está preparando uma reforma que seja a pluralidade, acaba com a unicidade sindical no nosso país. Então, acho que o movimento sindical tem que estar preparado. Eu acho que o evento que está acontecendo aqui hoje é muito importante, numa hora essencial, para que a gente possa discutir o modelo de sindicalismo que a gente quer. Eu acho que o momento exige que o sindicato se dê uma reorganizada, uma reestruturada, né, o movimento sindical. Eu acho que nada melhor do que essas reuniões para que a gente possa trocar experiência, trazer pessoas que estão mais preparadas para nos falar das organizações sindicais, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então acho que é um momento muito importante para essa discussão. O movimento sindical ele deve ser, então, pelo entendimento que o senhor está falando, deve ser protagonista nessas mudanças. Sim, eu acho que o movimento sindical deve se unir. Eu acho que as confederações, as centrais, as federações e os sindicatos se unirem para que dê entrada ou que se discute um novo projeto de uma nova estrutura sindical no nosso país. É isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer no Congresso Nacional e nós temos que estar preparados para isso. Então o movimento sindical tem que ser sim o protagonista dessa nova estrutura sindical, participar e logicamente que pensando em sempre proteger o direito dos trabalhadores. Obrigado, presidente. Regina Zagretti, presidente do Sindicato dos Comerciais de Ribeirão Preto. O que a senhora achou dessa proposta de reforma sindical que o governo está ventilando? Olha, na verdade, eu acho que isso não é uma reforma, né? Isso é uma imposição, e para quem trabalha com vida, com categoria, com empregos como dirigente sindical, do qual eu sou, principalmente da categoria comerciária, isso não pode ser dessa forma, porque eu vejo que não é uma reforma sindical em si, é uma cassação de direitos, cassação de trabalhos, porque tirando, obviamente, o custeio de uma entidade sindical, tirando dinheiro de qualquer pessoa, de qualquer família, você desestrutura a atividade sindical. Então, o que o governo quer nesse momento, ele diz assim, olha, eu vou enfraquecer as entidades para que o trabalhador não tenha condições de reivindicar o direito dele. Então, na verdade, ele está criando uma população de verdadeiros escravos da modernidade. É isso que eu penso dessa reforma, da maneira com que está sendo. Porque não houve discussão com os representantes, não houve discussão com a sociedade e sequer o trabalhador pode fazer alguma coisa. Com 14 milhões de desempregados, você já viu que toda família tem 1 ou 2 elementos empregados na família? Que poder ele vai ter de negociação? Ele quer simplesmente salvar ali o mínimo que é possível para ele, que é a alimentação, que é o sustento. Então isso nós não podemos admitir, como representante de categoria, nós não podemos admitir que isso realmente ocorra, porque vai ser uma perda de anos de trabalho, de luta, de um tempo de uma escravidão diferente, que hoje é uma escravidão com desempregados e preparados para a sociedade, preparados para o momento atual. Regina, o papel do movimento sindical nessa questão, ele deve ser protagonista ou apenas resistir a essas mudanças?
Não, ele tem que ser protagonista, né? Ele tem que interagir, né, com o trabalhador, tem que interagir com a sociedade, tem que interagir com os nossos políticos, dos quais nós elegemos para nos representar. O movimento sindical, ele tem que interagir sim com toda essa sociedade, com toda a gama, porque precisa sim, nós estamos de reformas, necessitamos sim, mas de que forma? Vamos discutir, vamos abrir. Tem, obviamente, infelizmente, em todos os lugares, pessoas mais acomodadas com tudo isso, mas não é o nosso caso, principalmente dos dirigentes atuais, principalmente dos dirigentes do qual eu posso falar que eu tenho bastante conhecimento, que é da categoria comerciária. Eu costumo dizer que nós, comerciários dirigentes, fizemos a lição de casa e hoje somos penalizados por isso. Então nós temos que sim, nós não podemos aceitar de pronto, nós temos que ser protagonista, discutir, ir atrás dos nossos direitos e mostrar para o trabalhador que ele tem um representante sério. Um evento como esse da UGT para discutir a unicidade versus pluralidade sindical é importante para esclarecer todas essas dúvidas? Com certeza, é de suma importância. Eu aqui parabenizo o Amaury, que é o presidente da UGT São Paulo, parabenizo todos os envolvidos, aliás, toda a equipe de trabalho que proporciona um trabalho como esse, uma manhã de estudos, do qual nós precisamos de subsídio, porque agora eu chego na minha categoria, eu preciso de passar algo para eles. Então é através de encontros como esses, com notórias autoridades, com juízes, com grandes estudiosos de GES e representantes, com o deputado Mota também aqui presente, que nos traz mesmo os bastidores da política, para que nós possamos passar para os nossos representados realmente que nós estamos preocupados. Nós não estamos deixando assim a água passar. Nós estamos indo contra a maré, mas que é um momento desafiador, um momento de muita união, e a UGT está de parabéns. Inclusive a proposta é continuar com esses debates, com esses estudos, e eu sou muito grata por isso. Parabenizo realmente o presidente por dispor para nós esses conhecimentos que a gente não adquire tão fácil. Esses conhecimentos são vindos realmente dessas plenárias. Então, parabenizo mesmo todos os envolvidos e saio daqui muito satisfeita, porque nós chegamos à conclusão de que nós não vamos ser abatidos, nós vamos resistir, mas nós vamos caminhar com a evolução, caminhar com a sociedade, caminhar, enfim, com toda essa necessidade, que é o nosso papel conciliador como representante dos empregados, porque a todo momento eu estou na via de mão dupla. Empregado e empregador andam juntos, desde que um realmente não atrapalhe a estrada do outro para não colidir. Mas parabéns, Amaury, parabéns ao GT São Paulo, isso é muito importante, que sirva de exemplo, na verdade, para o GT Nacional, né? Eu, como representante da Secretaria da Mulher da UGT Nacional, me sinto muito honrada de participar de um evento tão importante quanto esse e que vou estar replicando realmente os conhecimentos aqui adquiridos. Roberto Santiago, o que o senhor acha dessa reforma sindical que o governo quer implementar no país? E depois, o movimento sindical deve ser protagonista ou resistente a essa reforma? Olha, primeiro nós temos que ter clareza e o governo precisa apresentar o que é que ele está propondo. Com a característica que nós estamos sentindo até agora, é um verdadeiro desmonte da estrutura sindical brasileira. E não só da estrutura sindical brasileira, é um desmonte também das organizações sociais, né? Nós estamos cansados de ouvir nos últimos dias o presidente falar sobre as ONGs do Brasil, né? Se tem uma ONG pontual que tem algum problema, um sindicato pontual que tem algum problema, ele torne isso público e diga quem são e o que estão fazendo. Não pode ser uma coisa generalizada, não é? Então, para fazer o combate direto, nós temos que ter a proposta do governo, que a gente já sabe mais ou menos, mas não temos ainda com clareza o que vai ser. Quanto ser o protagonista, eu acho que o ser humano, né, todas as coisas que a gente faz na vida, a gente tem que sair na frente, a gente tem que ser protagonista de verdade. E nós temos que ter clareza também que a nossa estrutura sindical, ela foi altamente positiva até um determinado momento. A partir deste momento, ela tem os defeitos que qualquer organização que tem a idade que nós temos, sem qualquer tipo de mudança, é ruim.
né? Nós temos que modernizar a estrutura sindical brasileira, nós temos que reformar a estrutura sindical brasileira. Isso é que é importante, porque se nós estivéssemos nadando de braçada, os trabalhadores teriam uma participação muito maior, muito mais efetiva no movimento sindical, muito mais efetiva nos sindicatos, né? Nós temos que ser o protagonista por conta de trazer os trabalhadores para dentro do movimento sindical. E não só os trabalhadores de carteira assinada, os trabalhadores informais, os trabalhadores desempregados. O movimento sindical tem que cuidar do conjunto dos trabalhadores brasileiros, independente da posição que ele está ocupando naquele momento. Ou seja, repito, carteira assinada, desempregado e o trabalhador informal. Esse é o grande mote que nós temos que dar. Esse é o grande mote, essa grande sacudida que nós temos que fazer para representar toda a classe trabalhadora brasileira. Aí nós vamos ter muito mais força do que nós temos hoje e vamos ter que ser ouvidos, né? Porque vamos ter uma representatividade muito forte por trás dos sindicatos brasileiros. E um evento desse igual da UGT, ajuda nessa discussão, ajuda a esclarecer essas dúvidas? Com certeza absoluta, não é? Aliás, parabenizar o Mota, o Amauri, toda a direção da UGT do Estado de São Paulo por proporcionar esse debate, por trazer os dirigentes para cá, para que se possa ter uma maior compreensão do que está acontecendo no país hoje e do que é que precisa ser feito para o futuro. Então, parabéns mesmo a todo mundo que organizou, a UGT estadual que organizou e também a UGT nacional, que tem uma característica de estar solicitando a todos as UGTs estaduais que façam esse debate, para que a gente possa sair também dentro do nosso conjunto, fortalecido para ir para dentro do Congresso Nacional, que lá é a casa do debate. O debate não é com o governo, com o presidente da República. O debate não é com o governo, o debate é com o parlamento, o debate é com aqueles que legitimamente foram eleitos na última eleição e, portanto, têm o poder de fazer a transformação. Então esse é o grande debate dentro do Parlamento Nacional. Obrigado. Rogério, presidente da FETESP. Rogério, o que você acha dessa proposta de reforma sindical que está sendo ventilada pelo governo? Bom dia e boa tarde a todos. É uma proposta que deixa muita dúvida no ar. É um momento crucial para o movimento sindical. É um momento em que o movimento sindical é pego mais uma vez por um projeto de governo que não tem a participação efetiva dos trabalhadores na construção dessa proposta de mudança. É um momento em que o movimento sindical, mais uma vez, tem que se unir para poder combater essas propostas que vêm retirando o direito dos trabalhadores, vem mudando a estrutura sindical, sem o consentimento da classe trabalhadora e sem a participação efetiva da classe trabalhadora neste momento, né, para a construção de um projeto e para a construção de alguma mudança no cenário nacional. Vejo com preocupação, porque entendo que o movimento sindical não pode, neste momento, dormir e não ter uma ação efetiva para poder participar desse processo de mudança que vem aí. Então, esse evento da UGT hoje, que discutiu exatamente isso, está no caminho certo, ou seja, a UGT, discutindo todas essas questões, ajuda o movimento sindical a se posicionar, a ter uma atitude protagonista. Com certeza. A UGT estadual, mais uma vez, dá o primeiro passo e é uma central que vem trabalhando efetivamente na vanguarda de todos os assuntos que são inerentes ao capital e trabalho e também ao movimento sindical enquanto entidade de trabalhador. É fundamental que esses eventos que a UGT estadual tem feito continuem sendo realizados e o evento de hoje, mais uma vez, aproxima os sindicatos da realidade da discussão política que está aí na atualidade. Então é muito importante que a UGT estadual continue fazendo esse trabalho e o evento de hoje, mais uma vez, é importantíssimo porque traz a realidade do dia a dia e possibilita que os sindicatos filiados se manifestem e participem desse processo de mudança e de construção de uma nova realidade para o movimento sindical brasileiro. Obrigado, Rogério. Silvestre, técnico do DIESE. A sua palestra agora abordou a questão da unicidade e da pluralidade sindical. Faça para mim um resuminho do que você falou aí nessa palestra. Então, eu tentei abordar, a partir do tema que foi proposto, que era unicidade versus pluralidade sindical, um pouco, primeiro, tentar mostrar como é que é o quadro sindical brasileiro atual, ou seja, a nossa estrutura sindical, que é
à unicidade, ao modelo de unicidade sindical, e ao mesmo tempo tentei mostrar também um pouco das experiências internacionais do ponto de vista de pluralidade sindical. Então eu mostrei um pouquinho como é que é na Europa, como é que é em alguns países da América Latina, como Argentina e Chile, tendo em vista que esses países são todos signatários da Convenção 87 da OIT e também da Convenção 98. E mostrei como é que é a estrutura sindical brasileira, ou seja, o que é que são os sindicatos, qual a importância que o sindicato tem. Para que isso? Para a gente poder ter subsídios para pensar o debate e a construção de um projeto de modelo de reestruturação sindical que atenda aos trabalhadores e ao movimento sindical, né? Porque o que está sendo sinalizado, nós não temos ainda conhecimento, mas o governo acabou de lançar uma coisa chamada GAET, que é um grupo de altos estudos sobre o trabalho, que não tem a participação da representação dos trabalhadores, não tem nenhuma central, nenhum sindicato. Então, nós precisamos nos preparar para esse debate, né? E acho que o movimento sindical, enquanto ator importante, tem que enfrentar esse debate, tem que ter claro que o modelo de unicidade sindical, pelo que está sendo colocado, o governo vai trazer um projeto para acabar com a unicidade e nós temos que nos preparar para enfrentar esse debate e construir um projeto alternativo nosso, dos sindicatos, dos trabalhadores, das centrais e assim por diante. Esse evento da UGT, discutindo exatamente essa questão, ele ajuda a entender como vai ser essa reforma, ajuda a entender esse protagonismo do movimento sindical? Claro que ajuda, é necessário fazer o debate. Eu acho que a iniciativa da UGT São Paulo é muito promissora e é muito bem-vinda no sentido de, primeiro, a UGT é uma central sindical que congrega e representa muito as entidades sindicais dos setores de serviços e comércio. Então, eu acho que isso é um passo importante para fazer esse debate no sentido de... Porque, veja, nós temos diferenças, né, entre esses diversos segmentos de atividade econômica, serviço, comércio e indústria, né? Então, precisa ter alguém, e no caso eu acho que é o GT, que possa trazer esse debate de pensar e contribuir para um modelo de estrutura sindical que atenda também esses setores de comércio e serviço, né? Porque a nossa tradição é mais de setor industrial, né? Então eu acho que é muito bem-vindo o debate que é o GT. E, na minha avaliação, eu acho que contribui muito o que foi debatido aqui hoje enquanto subsídio para a construção desse projeto. Obrigado, Silvestre.